Energia potencial elétrica, EPE. Massas possuem energia potencial gravitacional em função da posição que essas massas ocupam dentro de um campo gravitacional. O mesmo acontece com as cargas. Cargas possuem energia potencial elétrica em função da posição que ocupam neste campo elétrico. Portanto, tanto a energia potencial gravitacional quanto a energia potencial elétrica são chamadas energias de posição. Esta massa vizinha à Terra tem uma energia potencial gravitacional no ponto A, diferente daquela que ela possui no ponto B. O mesmo acontece com aquela carga pequena, vizinha a uma carga maior, fonte de um campo elétrico. Essa pequena carga possui uma energia potencial elétrica no ponto A, diferente daquela que ela possui no ponto B. Portanto, a energia potencial elétrica é a energia que uma carga, um sistema de cargas, possui em função da posição que essas cargas ocupam dentro de um campo elétrico. Temos aqui, por exemplo, uma carga fonte de campos elétricos e potenciais elétricos, e nos pontos A e B, por exemplo, ela gera um potencial de 10 volts, ponto A, e 5 volts no ponto B. Se nós tivermos uma segunda carga colocada, por exemplo, inicialmente no ponto A, ela possui neste ponto uma energia potencial elétrica EPA. E no ponto B ela vai possuir uma energia potencial elétrica EP do ponto B. Se nós deslocarmos, portanto, essa carga entre os pontos A e B, a sua energia potencial elétrica ou a do sistema vai ser alterada. Como determinar a energia potencial elétrica desta segunda carga ou do sistema no ponto A, onde o potencial é 10 volts, e no ponto B, onde o potencial é 5 volts? Se nós lembrarmos que o potencial de um ponto corresponde à quantidade de energia disponível por carga naquele ponto, sabemos, portanto, que no ponto A 10 volts significam 10 joules disponíveis para cada 1 coulomb de carga ali posicionada, e no ponto B, um potencial de 5 volts corresponde a 5 joules para cada 1 coulomb de carga ali colocada naquele ponto B. Ou seja, esses são valores de energias potenciais elétricas naqueles pontos por unidade de carga, para cada 1 coulomb de carga. Portanto, se essa carga pequena tiver um valor de 1 coulomb, a sua energia potencial elétrica no ponto A corresponde a 10 joules, e a sua energia potencial elétrica no ponto B corresponde a 5 joules, ou seja, 10 volts ou 10 joules por coulomb significam a quantidade de energia potencial elétrica no ponto A para cada 1 coulomb de carga aqui. E a energia potencial elétrica por carga no ponto B corresponde a 5 joules para cada 1 coulomb. Portanto, se a voltagem do ponto A, 10 volts ou 10 joules por coulomb, corresponde ao valor da energia potencial elétrica do ponto A por unidade de carga, e a voltagem no ponto B, 5 volts ou 5 joules por coulomb, corresponde à quantidade de energia potencial elétrica do ponto B por unidade de carga Q, podemos definir que o produto da carga que ali se encontra pela voltagem daquele ponto nos revela como calcular a energia potencial elétrica daquela carga ou do sistema de duas cargas em quaisquer pontos desse campo elétrico, que vezes V do ponto nos dá a energia potencial elétrica de uma carga ou de um sistema de duas cargas em um ponto qualquer de um campo elétrico. Notem que se nós multiplicarmos 1 coulomb de carga pela voltagem do ponto A, 10 volts, nos dá 10 joules, energia EPE do ponto A. E se nós multiplicarmos o valor dessa carga de 1 coulomb pela voltagem do ponto B, 5 volts, isso nos dá a EPE do ponto B, que significa um valor de 5 joules. Ou seja, fórmula para determinar inicialmente a energia potencial elétrica de uma carga ou de um sistema de duas cargas em um ponto do campo elétrico. Carga que ali se encontra vezes a voltagem daquele ponto onde ela é posicionada. Portanto, nós podemos determinar a energia potencial elétrica de um sistema multiplicando uma determinada carga que se encontra num ponto do campo elétrico pelo valor da voltagem naquele ponto. Essa voltagem é originada pela carga fonte. Nós conhecemos o valor da voltagem ou como determinar a voltagem de uma carga em um ponto de um campo elétrico a uma certa distância do seu centro.
a expressão da voltagem em um determinado ponto de um campo elétrico é Kq sobre D, onde Q é a carga que origina este potencial, ou seja, a carga fonte. Combinando essas duas expressões, nós temos que a energia potencial elétrica do sistema é Q vezes Kq sobre D, ou, ajustando aqui os termos, nós temos a energia potencial elétrica KQQ sobre D. Este valor, ou esta expressão, determina a energia potencial elétrica para um sistema de duas cargas. É importante perceber que essas cargas nessa expressão da energia potencial elétrica não estão colocadas em módulo. Ou seja, se elas forem negativas, o sinal negativo deve ser expresso nesta equação. Energia potencial elétrica de um sistema de N cargas. Aqui nós temos um conjunto de 3 cargas, Q1, Q2 e Q3, todas elas neste caso positivas, e nós queremos determinar como calcular a energia potencial elétrica do sistema inteiro. Para isso nós fazemos a soma dos pares das energias potenciais elétricas. A energia do par 1, 2 somada à energia do par 1, 3 somada à energia do par 2, 3. Notem que essas cargas estão distanciadas aos pares pela distância D12 para o par 12, D13 para o par 13 e D23 para o par de cargas 2 e 3. A energia potencial elétrica de cada par é determinada pela expressão KQQ sobre D, onde D é a distância daquele par considerado. Portanto, a energia potencial elétrica neste caso total do sistema é a energia do par 1,2, Kq1, Q2 sobre D12, mais a energia do par 1 e 3, Kq1, Q3 sobre D13, mais a energia potencial elétrica do par 2, 3, Kq2, Q3 sobre D23. É importante salientar aqui que nenhuma dessas cargas vai em módulo na expressão da energia potencial elétrica, ou seja, se houver uma carga negativa no sistema, ou mais de uma, o sinal dessa carga ou dessas cargas deve ser colocado na expressão da energia potencial elétrica.